Graça e paz, meus queridos irmãos. Nós vamos cultuar ao nosso Deus. Que Deus possa abençoar os irmãos de uma forma muito especial. Logo estaremos juntos. Quero lembrar os irmãos do que está acontecendo em nossa igreja. Nós estamos reformando o teto para recebê-los muito em breve, prestarmos o nosso culto ao Senhor. Logo estaremos juntos em nosso templo para o louvor e para a glória do Senhor. E Deus possa nos abençoar de uma forma muito especial. Ore e participe da campanha que estamos realizando para a reforma do teto da nossa igreja, a fim de que a casa de Deus seja um lugar belo e seguro para receber os irmãos e juntos possamos adorar ao Senhor em um só espírito, em um só sentimento, um só desejo de servir e adorar ao nosso Deus. Agora eu quero convidar você a orar e vamos cultuar o nosso Deus, que as músicas que ouviremos e cantaremos, bem como a mensagem, possa alcançar o seu coração e o coração de todos quantos possam ouvir essa mensagem e ver este culto. Ore comigo agora. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta noite, pela tua presença em nossas vidas, pela tua direção e pelo teu cuidado. Senhor, nós queremos te oferecer um culto em espírito e em verdade, como uma expressão sincera do nosso sentimento e do nosso amor ao Senhor. Por isso fica conosco, Pai, e aceita o nosso culto. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Tu és o grande, eu sou. Teu nome é santo, puro Cordeiro de Deus. Teu nome é santo. És poderoso, Senhor. Teu nome é santo, Cristo, o Filho de Deus. Teu nome é santo. Só em ti seguro estou, perdoado sou. Em teu nome, só em ti
Vamos ler um texto da palavra de Deus, e esse texto se encontra no livro que o profeta Isaías escreveu, capítulo 53. O profeta Isaías, aproximadamente 650 anos antes de Jesus nascer, ele já profetizava que Jesus viria e seria o nosso Salvador. Isaías diz no capítulo 53, quero ler apenas os versículos de 1 a 5. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Que o Senhor abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Amém. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor,
sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor, a graça me No domingo à noite passado, nós refletimos sobre Deus, a concepção e a maneira como entendemos e vemos a Deus. Falamos que essa visão e este conhecimento de Deus, quem Ele é e como Ele age no mundo, há de determinar a nossa vida cristã. Quem somos como servos de Cristo e como vivemos a vida cristã neste mundo. E nesta noite, da mesma forma, eu quero convidá-los a refletir sobre quem é Jesus. O que Ele representa para você. De fato, Jesus é o nosso Salvador. Mas qual é o seu conhecimento? Qual é o seu entendimento? E o próprio Jesus declara. Então, vamos refletir nesta noite sobre quem é este homem chamado Jesus. Deixe-me ler um texto que se encontra no Evangelho que Mateus, o evangelista, escreveu, capítulo 16, versículos de 13 a 16. Este texto conhecido como a Confissão de Pedro. Quando nos diz o texto da palavra de Deus, narrando o que aconteceu quando nosso Salvador esteve nesta terra. Indo Jesus para os lados de Cesareia, de Filipe, perguntou a seus discípulos: que diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não é somente uma figura, ou a figura mais importante que viveu nesta terra. Ele também, por muitas vezes, foi muito controverso para aquele povo e para muitos em nossos dias. Através da história, muitos o odiaram, outros o ignoraram, outros o amaram, alguns até morreram porque o seguiram. Há mais de 2000 anos atrás, ele foi criado e ensinado na carpintaria de seu pai. Logo depois começou o seu ministério e foi crescendo o número de seguidores. Mas a pergunta continua até hoje: quem é este homem chamado Jesus? Como posso responder a esta questão? Jesus fez essa mesma pergunta aos seus discípulos. Que dizem os homens ser o Filho do Homem? Como resposta as mais variadas, de João Batista, disse algum dos profetas do Antigo Testamento, mas vai além e pergunta: e vocês, disse Jesus, que dizem? Vocês convivem comigo, vocês andam comigo, quem sou eu? E é nesse momento que Pedro toma a palavra e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. As Escrituras referem-se a Jesus por muitos títulos. O Messias, aquele que viria de vir e resgatar a humanidade, Filho de Deus, Salvador do mundo, Senhor, justo juiz. E para nós que o seguimos, que o servimos, que o proclamamos, que o amamos,
qual o conceito verdadeiro acerca dele e como isso tem impactado a minha e a sua vida, como isso tem levado-me a viver de forma como eu vivo. Até que ponto o impacto de Jesus em minha vida transformou o meu ser, minhas atitudes, minhas ações e vivo para Ele. Temos muitos atributos sobre Jesus. Ele mesmo estava na criação. Colossenses capítulo 1, quando Paulo escreve esta carta, capítulo 1, versículo 15 e 16, Paulo diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E o texto continua dizendo: as invisíveis, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. O Senhor estava na criação. Então eu entendo, e quando olho para Jesus também o vejo como onipotente, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, porque também Ele é Deus. Onipresente, porque pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Onisciente, porque antes que uma palavra venha à minha mente, Ele já sabe. Mas Ele nunca pecou, esteve nesta terra, viveu como homem, viveu a humanidade sem jamais ter pecado. Mas também Ele é eterno, sem princípio e fim, e nos aguarda para viver a grande eternidade nos céus com Ele. Eu preciso entender qual foi a missão de Jesus. Se eu o conheço e sei que Ele é tudo isso que acabamos de destacar, qual foi verdadeiramente a missão de Jesus? Preciso compreender e entender essa verdade. Hoje o Evangelho tem sido reduzido a responder perguntas contemporâneas, resolver os problemas existenciais dos homens nesses dias, as crises todas que estamos vivendo. Eu acredito que a base para a solução e a resposta para os grandes e todos os questionamentos está justamente em saber quem é Jesus, qual a sua missão. A missão de Jesus, primeiro eu quero destacar, foi revelar o Pai. João capítulo 14, versículo 9, disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não tens me conhecido? Quem me vê, vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Ao encontrar Jesus, encontramos o Pai, porque Ele mesmo é o Pai, e a missão dele é nos resgatar e nos trazer de volta à comunhão perdida. Sim, a missão de Jesus é redimir a humanidade, não é resolver os problemas políticos, existenciais, emocionais, psicológicos. Tudo isso é a base. Se nós estamos sofrendo e vivendo de forma terrível todas essas pressões, é porque não temos de fato entendido que o Senhor veio redimir a humanidade e com ela todos esses sentimentos destrutivos. A missão de Jesus é redimir a humanidade do pecado e da perdição eterna, livrando-a das garras do diabo e trazendo-a para a eternidade nos céus. Também a missão de Jesus é garantir que há vida após a morte. Quando Jesus veio e ressuscitou, e vimos isso na semana passada, Ele de fato pôde mostrar ao mundo que venceu a morte. E Ele nos garante que é uma vida muito maior e muito melhor do que esta. O que é esta vida? 70, 80 anos. E nos diz o salmista, o que passa disso, melhor é canseira e enfado. O que é isso comparado com a eternidade que haveremos de viver? Jesus veio nos garantir a ressurreição. Que um dia este corpo haverá de ser transformado e receberemos um corpo perfeito e incorruptível para viver toda a eternidade. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 e versículos 51 a 58, nós lemos: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos,
mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Cristo nos garante a ressurreição, isto é, um dia receberemos este novo corpo e viveremos para sempre com Ele na eternidade. Paulo, ainda escrevendo na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 13 a 18, ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, é o que o texto nos diz, dado a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E o texto diz: e depois, irmãos, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essa palavra, diz o apóstolo Paulo. Devemos crer absolutamente nisto. Estamos vivendo nesta vida de passagem, aqui é tudo transitório, mas a nossa verdadeira pátria, o nosso verdadeiro lugar é na eternidade, quando o Senhor nos dará um novo corpo, um corpo incorruptível, um corpo sem sofrimento, um corpo sem dor, para viver a glória dos céus na presença dEle. Assim eu e você e todos nós que aceitamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, a todos nós que entregamos a nossa vida a Jesus, por isso cremos no poder do nome de Cristo Jesus, que perdoou os nossos pecados, que perdoou sim todos os nossos pecados e nos garante a eternidade nos céus. Só o nome de Jesus, basta que creiamos, olhando para a cruz do Calvário, o sacrifício e a ressurreição de Cristo, há de nos dar a certeza da vida eterna. Sabe, o Senhor veio para nos dar também uma vida abundante, uma vida de exuberância, uma vida de sentido. Quando Jesus narra isto, ou fala isto em João, o apóstolo no capítulo 10, versículo 10 do seu evangelho, escreve justamente o que Jesus diz. Jesus disse: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus veio trazer sentido e propósito à nossa existência. Ah, irmãos, quantos estão enchendo a igreja sem alegria, sem entusiasmo? Aí a gente então fala que é a igreja, e a gente fala que é o povo, e a gente fala que é o pastor, e a gente fala que é o diácono, mas esse é um problema pessoal, individual, que você e muitos outros precisam resolver com Deus. Não adianta justificar a atitude do outro, a palavra do outro, a ação do outro sobre a minha vida, para
tentar explicar a minha falta de poder e de alegria e de entusiasmo na vida cristã. É o meu relacionamento com Cristo. Jesus disse que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só achamos o sentido da vida quando verdadeiramente conhecemos a missão de Jesus, quem Ele é, o que Ele veio fazer, e compreendendo, vivo essas verdades absolutamente na minha vida. O que Jesus falou sobre Ele mesmo? Um outro ponto que quero destacar. Jesus disse que Ele é o bom pastor. Não é isto que João diz? Capítulo 10, versículo 11, ele diz: eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. No sentido de guardar, sustentar, alimentar. Jesus diz: eu sou o bom pastor, eu vou cuidar de vocês. É isso que Jesus quer ser, meu e seu, o bom pastor, cuidando de nós em todos os momentos, em todas as circunstâncias, em todas as situações. Ele diz: eu sou o bom pastor, vou sim. E o bom pastor, ele pode nos trazer, ele nos traz segurança, cuidado e sempre vigilante para que nada nos aconteça. Jesus também disse no capítulo 6 do Evangelho de João, versículo 48, eu sou o pão da vida, porque Ele alimenta a nossa alma. Ele nos sacia. Essa insatisfação tremenda que os homens estão vivendo é porque não têm vivido e entendido completamente a missão de Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida. Isto é, Ele há de nos preencher completamente. João capítulo 14, versículo 6, nós conhecemos esse belo texto quando Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas o próprio Jesus declara sobre Ele mesmo que Ele é a luz do mundo. Ainda em João capítulo 8, versículo 12, Ele diz: de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Luz significa sabedoria, discernimento, capacidade de escolha. O Senhor diz: você não andará mais em trevas, tateando, sem ver para onde vai. Eu sou a luz, vou clarear o seu caminho e mostrar a você a direção. Jesus quer ser a sua luz, a minha luz e a luz desse mundo. Mas Jesus ainda declara no capítulo 10, versículo 9 do Evangelho de João: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Jesus é a porta que nos leva a uma vida triunfante do ponto de vista espiritual e segura em sua presença. O que as Escrituras falam sobre o nome de Jesus? Nesse nome há poder, nós sabemos, e o que eu quero destacar é exatamente isso. Pessoas estão se reunindo, debatendo, falando sobre o cristianismo pós-pandemia, as igrejas pós-pandemia. Eu acredito absolutamente que precisamos voltar para Jesus como Senhor absoluto e tê-lo como a base e dar a compreensão correta sobre Jesus ao nosso povo. E as Escrituras falam sobre o nome de Jesus. Seu nome é sobre todo o nome. É o que diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Filipenses, capítulo 12, versículos 9 a 11. Ele diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seu nome é o único pelo qual podemos ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só no nome de Jesus somos salvos. É isso que precisamos dizer para a humanidade: seremos salvos do pecado, salvos dessa depressão terrível que tem alcançado os homens, quando nos sentimos seguros nas mãos do Senhor.
Jesus é o unigênito do Pai, João 3,16 diz isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não há ninguém como Jesus. Sabe, ele nunca escreveu um livro, mas é o objeto do mais e maior livro já escrito. Jesus, ele nunca escreveu uma música, mas é o objeto de muitas cantadas em todo o mundo. Sabe, Jesus nunca teve uma casa própria, mas foi preparar uma casa para cada um de nós. Jesus nunca viajou mais do que 200 quilômetros, melhor dizendo, Jesus jamais viajou mais do que 200 quilômetros do lugar onde nasceu. Mas tem um mundo inteiro em sua presença. Sabe, Jesus, ele nunca cursou uma faculdade de medicina, nunca teve uma licença médica, mas é o médico dos médicos, que cura e restaura saúde e vida. Sabe, irmãos, Herodes não conseguiu matá-lo, Satanás não conseguiu seduzi-lo, a morte não conseguiu destruí-lo, o sepulcro não conseguiu segurá-lo. Como você vê Jesus? Quem é Jesus para você? No nome de Jesus, e as Escrituras descrevem seus atributos e missão. Jesus é o Rei dos Reis, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, a Rosa de Saron, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, Emanuel, Palavra de Deus, Alfa e o Ômega, princípio e o fim. Quem é Jesus para você? Será que Jesus merece e Ele é digno da minha fé e da sua fé? Da nossa devoção e da nossa adoração? Será que precisamos mudar a nossa vida para viver aquilo que Ele quer? Precisamos mudar o mundo. E só ao conhecer o poder que há no nome de Jesus, precisamos dizer a todos que há esperança para este mundo. E a esperança está no nome de Jesus. Quem é Jesus para você? O seu Salvador? O seu Senhor? Que cuida e dirige a sua vida? Aquele em quem você descansa e lança sobre Ele toda a sua ansiedade? Quem é Jesus para você? Para mim, Jesus é o meu Senhor e o meu Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Preciso me derramar.
Vamos concluir o nosso culto agradecendo a Deus pela palavra, pelas músicas, suplicando a bênção do Senhor por mais uma semana que se inicia. Ore comigo agora. Deus, nós te agradecemos por este momento, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos porque um dia o Senhor nos amou tanto, que se fez homem e habitou nesta terra, sofreu na cruz do Calvário, ressuscitou, mas o sacrifício nos garante a vida eterna, perdoando os nossos pecados e salvando a cada um de nós. Obrigado porque Jesus é real, verdadeiro, e podemos descansar neste nome que há poder. Nos dá, Senhor, uma semana de paz na tua presença. Nós oramos assim no nome santo de Jesus. Amém. E agora que o amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo possam ser com todos que estão espalhados em toda a face da terra, que amam e sirvam ao Senhor, agora para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante